Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal do professor Júlio Rezende, que sou eu, e o nosso objetivo aqui é Paulo Freire, área Educação. Neste momento, nesta aula 6 de Pedagogia do Oprimido e Paulo Freire, você já está com bastante mais clareza sobre os nossos objetivos e como a gente pode contribuir para que a gente consiga, enfim, Paulo Freire, a sala de aula, a associação de bairro, o projeto, as organizações que a gente trabalha. Ou seja, a obra dele é densa, grande e ela traz contribuição em várias áreas. A obra em si nos transforma muito na forma de ver o mundo, ela me tocou muito e há muitos anos eu sigo estudando para que eu possa ser um profissional aos poucos melhor e para mim faz muito sentido e você precisa, então, a partir das leituras, dessas aulas, da sua praxis, você precisa ver aquilo que faz sentido, digerir e aí sim reinventar essa obra na prática, né? No seu cotidiano. Então, você está de volta ao curso, na aula 6. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, é interessante voltar lá nas 5 primeiras aulas, estão todas disponíveis aqui no canal. E é importante dizer que tem duas formas de fazer esse curso, né? Uma, assistindo às aulas e fazendo a leitura do livro, que você encontra facilmente em PDF, ou eu indico, realmente, se for interesse, comprar o livro, porque aí é interessante fazer aquelas anotações, aqueles grifos. Acho que a leitura ela acaba sendo mais aprofundada. Mas tem bastante disponibilidade de PDF na internet, facilmente encontrada. Então, essa é uma forma. A segunda forma é assistindo essas aulas, lendo o livro e fazendo parte dos grupos de diálogos que de tempos em tempos eu crio. Vocês podem ficar atentos aqui no detalhamento do vídeo, aqui abaixo, ou no meu Instagram, principalmente, em que eu vou divulgar esses grupos para que a gente possa juntos, e aí eu desenvolvi toda uma metodologia que a considero freiriana, para que a gente possa juntos interpretar a leitura e essas aulas que eu estou trazendo e claro, buscar cada um de nós e em grupo, buscar esses caminhos para Paulo Freirear nosso cotidiano. Então, aqui nós estamos na aula 6, aqui a gente está chamando de parte 5, porque é a parte 5 do livro, né? O livro são basicamente 5 capítulos, tendo um prefácio chamado Primeiras Palavras, depois um primeiro capítulo em que ele faz uma grande justificativa do porquê da pedagogia do oprimido, a leitura de mundo dele. Num segundo momento, ele faz um raio-x da educação bancária. Num terceiro momento, ele já nos auxilia a compreender caminhos dialógicos, o que seria diálogo e formas de encontrar esse diálogo, seja na educação formal ou informal. E agora ele dá uma sistematizada, um capítulo de conclusão, então ele sistematiza o que ele considera antidialógico e sistematiza também caminhos dialógicos e nos traz novidades. Então, apertem os cintos aí para essa última aula e façam a leitura. Eu tenho usado essa estratégia de trazer as frases diretas dele, porque são frases impactantes. É uma estratégia desse meu curso aqui, fazer com que vocês já tenham contato diretamente com ele, não só com as minhas interpretações, né? Então tem sempre as frases deles, vocês já estão acostumados nesse momento, e aí tem as minhas interpretações a partir desse desafio que eu assumi de reinventá-lo na minha reflexão, na minha ação, enfim, na minha praxis do cotidiano. Essa é basicamente a estrutura do livro e a gente está nesse último momento. Eu sou professor Júlio, nesse momento já me conhece um pouco mais, no meu canal tem um conjunto de vídeos, palestras, vídeos curtos, vídeos longos, e agora eu estou começando essa possível série de cursos a partir desse curso Pedagogia do Oprimido. E o que me traz aqui, além de ser professor há mais de 15 anos, além de estudar, trabalhar com pesquisa na área de educação, no fundo essa paixão que eu tenho em ser educador
E o desafio que eu assumi desde o dia 1, e aí eu me sinto realmente privilegiado, porque desde o meu dia 1 em sala de aula, há mais de 15 anos, eu busco o Paulo Freire Ara sala de aula. Cheio de erros, muitos acertos. A profissão de educador é muito complexa, muito difícil, tem muitas variáveis. Você pode estar indo bem com uma sala, bom planejamento, de repente um dia que você não consegue mediar um conflito, aquilo desanda, né? Uma avaliação mal feita, uma injustiça cometida, ou alguma questão externa, uma paralisação. Ou seja, são muitas e muitas variáveis. Eu tenho gastado todos esses anos para que eu consiga ter um pouquinho mais de maturidade com essas múltiplas variáveis, para que as chances, né, elas vão aumentando as chances de dar certo ao longo dos anos. Isso é o que eu tenho vivenciado, mas realmente é uma profissão que os 10 primeiros anos a gente é iniciante, assim como eu me sentia, e eu não me deixo de me considerar um aprendiz, porque, de repente, por exemplo, para dar um exemplo da pandemia, eu dou aula na graduação, na pós-graduação e também no ensino técnico médio, que eu gosto muito de trabalhar com adolescentes. E no começo que eu fui trabalhar com eles, eu já dava aula em graduação há muito tempo, então eu morri de medo. Mas aí fui entendendo outra linguagem, outros métodos, outros caminhos, e as respostas que eles davam eram muito interessantes, muito inteligentes, muito afetivas, no sentido que eles estão em outra fase da vida, diferentemente de um aluno de graduação, e eu passei a gostar muito de dar aula para eles. Quando a gente sai em pandemia e volta 1 ano e meio, 2 anos depois para a presencialidade, eu tomei um susto, porque eu vi ali na minha frente adolescentes muito diferentes daqueles que eu já conhecia bastante. Estou sempre me interessando pelo universo deles, pela forma como eles se comunicam, pela música que eles ouvem. E eu tomei um pequeno choque, assim, porque eu falei, nossa, aqui eu estou num espaço que eu preciso reaprender. Porque você aprende constantemente aqueles temas que você ensina, aquelas componentes curriculares, isso você está constantemente aprendendo. Mas perceba que, mesmo que eu tenha bastante domínio sobre isso, se muda completamente quem está sentado na minha frente, muda completamente, precisa mudar completamente a forma como as coisas acontecem nessa relação sujeito-sujeito. Então, essa atenção muito especial a quem está do lado dali, a quem está sentado como estudante numa sala de aula, é muito importante. Quem que é aquela pessoa, visões de mundo, questões culturais, e muitas outras. Ou seja, é muito importante esse aprendizado constante, né? Paulo Freire disse que educador não é o que mais ensina, mas o que mais aprende, que no começo da carreira dele ele entendia dessa forma, de que ele ensinaria muito, um bom educador, aquele que ensinasse mais, e ele foi compreendendo aos poucos que é o que mais aprende. Principalmente nesse desafio que a gente tem a função de mediar o aprendizado do estudante. A gente tem a missão de conduzir aquele grupo em direção a aprendizados. E nós já vimos que essa tônica, essa ideia de que eu ensino e vocês aprendem, ela é muito frágil e ela tem reverberações assim bastante negativas, né? E numa proposta em que ambos são sujeitos, ambos buscam pelo conhecimento, ambos constroem conhecimento na medida do possível, fazem projetos, investigações, nessa nova função do educador, ele tem que se abrir ao aprendizado constante. Então, eu gosto de usar uma imagem de que nessa pedagogia mais tradicional é basicamente um que fala, muitos que ouvem, e o melhor professor é o que melhor transmite, o que melhor passa o conhecimento para alunos apassivados, sentados, calados, que memorizam e reproduzem. Eu gosto de usar a imagem nessa pedagogia mais tradicional, de que é como se o professor fosse um músico e ele precisasse entreter o máximo possível aqueles 40 ouvintes para que ele consiga passar o conhecimento.
E aí, numa compreensão mais paulo-freireana de sala, de ensino, de educação, eu acho que a gente muda essa imagem para a imagem de um professor que é um maestro de 40 músicos. E aí, por que uma orquestra funciona? Porque os músicos entram no ponto certo da música, da partitura, no tom correto, porque principalmente eles desejam que o resultado coletivo seja interessante, seja bonito, portanto, eles querem se engajar. E aí esse é o grande desafio, como engajar. E entendo eu que Paulo Freire, que transformar a sua praxis como educador ou como cidadão, seja o projeto que você esteja, a organização que você esteja, que você deseja Paulo Freire, se a gente vai em direção a construir uma estratégia mais sujeito, bastante atento, quem está do lado de lá, é muito propício ao engajamento. Eu tenho, mesmo com erros e acertos, com as dificuldades do cotidiano, sigo aprendendo muito como professor, sigo cometendo erros, mesmo assim eu tenho vivenciado que eu não estou mais com aquela sensação de murro em ponta de faca, pedindo para o aluno ficar calado, para desligar o celular, porque quando eles participam do planejamento, quando eles conseguem compreender que aquilo faz sentido na vida deles também, quando os caminhos, as metodologias, as didáticas são pensadas para que eles também estejam no coprotagonismo, o engajamento é bastante alto, e para mim agora estar em sala de aula, claro, demanda esforço, demanda planejamento, mas eu não saio dali exausto, eu saio até bastante revigorado e tenho saído bastante animado, otimista, porque com essa forma de organizar, os alunos trazem uma resposta muito interessante. E é isso, é o meu contexto, a minha realidade, é o lugar específico que eu sou educador, que é o Instituto Federal, que me dá uma possibilidade estrutural, assim, razoavelmente boa para trabalhar, né? Então, me considero aí numa realidade privilegiada em relação aos meus colegas educadores, professores do Brasil, a média do Brasil. Privilégio não é exatamente a palavra, né? O que nós temos no Instituto Federal e precisa melhorar, a gente merece mais enquanto educador, enquanto estudante, mas o que nós temos é mais ou menos o que o professor e os estudantes merecem. Tá? Então não é exatamente uma situação de privilégio, mas é que a realidade dos colegas em geral ela é tão difícil, ela é tão mais opressora, é tão mais desafiante, e que é uma frustração muito grande. A gente vê o sistema de ensino triturando professores, estudantes nem se fala, mas professores que depois de 5, 10 anos já, às vezes, querem deixar a profissão, já estão exaustos, adoecidos, né? Bom, mas cabe a nós esse desafio, na medida do possível, do contexto de cada um, de reinventar Paulo Freire, é assim como eu tenho buscado fazer na minha prática, e você, lendo, ouvindo Paulo Freire, estudando, digerindo e aplicando, reinventando apenas aquilo que fizer sentido. Mas esse desafio é um dos maiores que temos. Essa é a edição que eu estou utilizando, herdei da minha mãe, uma edição muito especial, tem anotações dela, tem anotações minhas. Foi escrito em 68, acho que a gente segue, às vezes, ficando estupefato por coisas que ele escreveu há mais de 50 anos estarem muito atuais. E repito novamente que a obra de Paulo Freire ainda está está à frente do tempo atual. Como diria Victor Hugo, o escritor francês, não há nada mais forte do que uma ideia cujo tempo já chegou. Me parece que os momentos, o tempo, os educadores, os estudantes estão cada vez mais prontos para Paulo Freire pousar no cotidiano das instituições de ensino, das salas de aula, dos projetos, dos bairros. Me parece que nós estamos cada vez mais prontos. Então, o desafio é cada vez mais latente de trazer Paulo Freire e outros pensadores intelectuais, outros educadores, tem muitos interessantes,
inclusive que fizeram muito diálogo com Paulo Freire, mas me parece que o desafio de reinventar a educação está bastante latente. O mundo mudou radicalmente nos últimos 50, 60 anos, como diria o historiador Eric Hobsbawm, o mundo mudou mais nos últimos 50, 60 anos que havia mudado em 3.000 anos. O sistema de ensino ainda não mudou tanto. A escola ainda está, a universidade ainda está bastante semelhante com décadas atrás, às vezes séculos atrás. Então esse desafio está no nosso colo e eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente, mas as respostas elas vêm relativamente rápido quando a gente muda o cotidiano da nossa sala de aula, das nossas instituições de ensino. Bom, e aí esse é um capítulo de conclusão e ao mesmo tempo que ele vai organizar o que ele considera uma teoria da ação antidialógica e dialógica, e essa organização nos traz elementos novos. Então, fiquem atentos aí. Aqui ele está recuperando coisas que ele já disse que são importantes para nós. Não há realidade histórica, isso ele fala na página 72. Não há realidade histórica que não seja humana. Não há história sem humanos, como não há uma história para os humanos, mas uma história de humanos que, feita por eles, também os faz, como diz Marx. Ou seja, a obra dele é muito influenciada por Marx. Ele traz isso em vários momentos, leitura de mundo, a questão da praxe, muitas outras questões, e nesse ponto também no sentido de que a história é feita por humanos que também os faz, ou seja, humanos influenciam constantemente o seu contexto e são influenciados de volta pelo seu contexto numa relação sujeito-sujeito. O que tem acontecido, e aí ele nos ajuda a fazer essa leitura, assim como Marx, é que nós temos um modelo socioeconômico bastante opressor que busca nos tornar objetos o tempo todo. Então, o modelo socioeconômico, né, o capitalismo, e essa pedagogia do opressor, que é a pedagogia do capitalismo, no sentido de nos tornar objetos de uma educação mais da transmissão do conhecimento, de nos fazer mais adaptar à realidade do que buscar transformá-la, uma educação mais tecnicista, às vezes cientificista. Vamos falar um pouco mais sobre isso nessa última aula. E aí, na página 73, ele diz: por que não fenecem as elites dominadoras ao não pensarem com as massas? Exatamente porque essas são o seu contrário antagônico, a sua razão. Na afirmação de Hegel, já citada, pensar com elas seria a superação de sua contradição. Pensar com elas significaria já não dominar. E aqui ele também, em vários momentos, ele cita Hegel, tem uma influência, né, da questão da dialética. Pensadores que estudam Paulo Freire, que dizem que essa questão do diálogo em Paulo Freire, isso eu ouvi do Gadotti, tá? Do Instituto Paulo Freire, que essa questão do diálogo, inclusive, traz um revigorar da dialética, em diálogo com Marx, mas não vou entrar nessas questões profundas. De fato, ele enfatiza bastante o diálogo, é central, e esse diálogo, como ele compreende o encontro de subjetividades, não somente de trocas, mas encontro de universos, de saberes, capacidade de escuta, de fala, capacidade de entrar num diálogo para sair melhor, para admirar o outro, realmente dá uma grande revigorada, no mínimo nesse grande universo da ciência da educação e onde, né, a obra dele tem aplicabilidade. Então ele já apontou isso em outros capítulos e aponta de novo. É preciso pensar com as pessoas, junto com as pessoas, em função de que elas precisam estar em permanente libertação. Que ele diz na página 76, gerando-se nas condições objetivas, o que busca é a superação da situação opressora com a instauração de uma sociedade de humanos em processo de permanente libertação. O sentido pedagógico, dialógico da revolução, que é a fase revolução cultural também, tende a acompanhá-la em todas as suas fases. Então, aqui ele mira o horizonte,
que é pessoas em permanente libertação que precisam superar essas contradições, opressor, oprimido, seja no âmbito da sala de aula, de uma instituição de ensino, de um bairro, de uma comunidade, de uma sociedade. E aí a gente vai chegar aqui à sistematização que ele faz sobre o que seria antidialógico e ainda mais importante, dialógico. Então aqui os 4 tópicos que ele considera a sua teoria da ação antidialógica. Então, que é a conquista, conquistar o outro, conquistar a cultura do outro, dividir para manter a opressão, porque enfraquece as pessoas isoladas, ilhadas, divididas, é mais fácil dominá-las, várias formas de manipulação e a invasão cultural. E aí ele vai trazer um pouquinho de cada um desses 4 elementos. Depois, para falar da teoria da ação dialógica, ele traz outros 4 elementos que a gente finaliza com a aula de hoje. Sobre a conquista, ele diz: o antidialógico dominador, nas suas relações com o seu contrário, o que pretende é conquistá-lo, cada vez mais, através de 1000 formas, das mais duras às mais sutis, das mais repressivas às mais adocicadas, como o paternalismo. E o paternalismo é muito nosso, muito latino, muito comum à nossa realidade, né? Aquela coisa do paizão, da mãezona que lidera, mas cobra bênção, né? Aquela coisa do Filipão indo para a Copa de 2002 e dizendo: aqui vamos formar uma família, e aí ele deixa o Romário, que tinha plenas condições de jogar, deixa o Romário de fora, e essa é uma mensagem para os seus ali dentro, uma mensagem ao mesmo tempo muito autoritária e muito, enfim, paternalista, no sentido, deixei o melhor, um dos melhores de fora. Então vocês são meus, foi com vocês que eu escolhi estar aqui. Mas entenderam o recado, precisam estar comigo, né? E no caso do futebol, deu muito certo, a família escolar foi feita. Então, assim, na nossa realidade, a gente tem das formas mais repressivas, autoritárias, as mais sutis, e a gente precisa ficar atento a isso. No mundo da sala de aula, isso é muito importante. As formas da gente conseguir que educadores e educandos, ou seja, professores e estudantes, se engajem no processo, acredito eu, precisa realmente seguir o caminho do diálogo. E aí ele segue aqui na página 77, todo ato de conquista implica num sujeito que conquista e num objeto conquistado. Já trouxemos isso com bastante profundidade. Imprime sua forma ao conquistado que, introjetando, se faz um ser ambíguo, um ser, como dissemos já, hospedeiro do outro. Já trabalhamos bastante isso, isso é algo que a gente precisa ter atenção completa, pois oprimidos, não tendo consciência crítica suficiente, acabam compreendendo que a missão de vida deles é seguir aquelas fórmulas, a fórmula do sucesso individual, do empreendedorismo, dessa meritocracia, que a gente vai falar um pouco mais, ele fala um pouco mais, seguindo essas fórmulas para que ele rompa a bolha, suba de classe e, eventualmente, acaba se tornando também opressor. E aqui ele já traz sobre a meritocracia e ele diz, escreveu em 68, o mito, por exemplo, de que a ordem opressora é uma ordem de liberdade, esse sistema econômico, do livre comércio, da livre iniciativa, abra sua empresa e cresça, né? Ele segue, de que todos são livres para trabalhar onde quiserem. Se não lhes agrada o patrão, podem então deixá-lo para procurar outro emprego. O mito de que esta ordem respeita os direitos da pessoa humana e que, portanto, é digna de todo apreço. O mito de que todos, bastando não ser preguiçosos, podem chegar a ser empresários. Mais ainda, o mito de que o homem que vende pelas ruas gritando doce de banana e goiaba é um empresário tal como o dono de uma grande fábrica.
Então, perceba que ele está trazendo questões que estão no debate atual das pessoas. Muita gente é confusa com essas questões. Tendo eu um carrinho de sorvete e cachorro-quente, sou eu um empresário, portanto, preciso defender quando o político diz que tem que ter livre iniciativa, o Estado é muito burocrático, o Estado apenas atrasa, o Estado precisa estar o mais ausente possível, porque aí ele atrapalha menos, né? Imposto é uma coisa do mal, porque imposto o Estado vai pegar aquilo e certamente não vai saber utilizá-lo, e aí a corrupção. Então, todos esses temas muito bem articulados por essa ideologia neoliberal, esses temas eles estão presentes hoje em dia, as pessoas estão confusas, e aqui ele já traz com clareza desde lá de trás, porque essa ideologia já estava lá, claro, com uma complexidade diferente, talvez menor, mas eu gosto aqui quando ele diz a pessoa humana, quando ele diz aqui da questão do preguiçoso, bastando não ser preguiçoso. No fundo, esse sistema está constantemente diminuindo as pessoas, porque é um sistema que cria desigualdade, que poucos estão no topo da sua pirâmide, e como o sistema sabe completamente que há pouco espaço para subir, ele vai diminuindo as pessoas. Se você não está subindo, é porque você não está se esforçando o suficiente, você não está acordando cedo o suficiente, você não tem mérito suficiente. E eu gosto de ver esse discurso da meritocracia, eu gosto de usar a imagem, como se fosse aquela imagem do boi de piranha, só que ao contrário. Como é que é o boi de piranha? Um conjunto de vaqueiros para atravessar uma boiada num rio pantaneiro, com piranhas, para atravessar tranquilo com aquela boiada enorme de centenas de bois. Eles escolhiam um boi mais frágil, com a saúde pior, machucado, jogavam no rio, aí mais acima, assim, aí as piranhas iam todas naquele boi, e eles conseguiam passar tranquilamente com a maior parte da boiada. Esse discurso da meritocracia, para mim, ele é um pouco o contrário dessa coisa da boiada. Para passar por esse rio da ascensão social, né, de chegar a ser um empresário bem-sucedido, de ter um salário de 5 dígitos, uma casa de 2 andares, viajar 2 vezes por ano, etc., na verdade, as possibilidades de passar são muito pequenas. Então, o que acontece na prática é que as centenas de bois são constantemente devorados pelas piranhas, mas o capitalismo, como está estruturado, ele tem brechas que, vez ou outra, as exceções, ele realmente permite essas ascensões sociais. Então, se você olhar os números de empresas que abrem e fecham e quantos dão certo, você vai ver que 80% das empresas fecham até o 2º ano. É porque não tem o dinheiro para sustentar, o momento dela ainda está se estabilizando, é porque não sabe fazer, é porque o mercado, as grandes fazem de uma forma que para as pequenas é muito pequeno, porque muito difícil, porque as grandes vão comprar em volumes, trazem navios inteiros da China, as pequenas estão comprando muito mais caro. Então, tudo faz de uma forma que a desigualdade existe e a maior parte ali assaltadas pelas piranhas, e eventualmente um ou outro consegue. Esses que conseguem, eles reproduzem esse discurso porque eles veem, olha, foi muito difícil, eu me esforcei muito, eu acordei às 5 horas da manhã, aprendi a falar 3 línguas, eu fui aprender empreendedorismo e gestão, e eu furei a bolha por causa disso. Então eles próprios eles viram grandes garotos propagandas dessa possibilidade de meritocracia, mas é claro, esse é um grande mito, porque as pessoas não têm as mesmas condições, as pessoas não têm as mesmas acesso à educação, à cultura, às questões diversas, e a meritocracia não funciona exatamente como é vendido. Eu, pessoalmente, eu acredito no esforço, eu acredito na dedicação,
mas não acho que faça sentido essa visão de meritocracia como é vendida por todos esses exemplos que eu trouxe. Bom, e aí faz parte da ação antidialógica, tanto numa sociedade, nessa visão macro, né? Lembrando, a obra de Paulo Freire ajuda a ler uma sala de aula, uma instituição de ensino e a sociedade, as comunidades. Então, a gente vê que existe o ato constante do dividir para dominar. Ele diz na página 79, na medida em que as minorias, submetendo as maiorias a seu domínio, as oprimem, dividi-las e mantê-las divididas são condição indispensável à continuidade do seu poder. Na educação isso é bastante claro, tanto é que nós professores, a gente estimula a competição acima de tudo, mas a gente não necessariamente a gente refletiu por quê só trabalhar com notas individuais, por que considerar o estudante que tira 9 melhor do que o que tira 7, por que não considerar outras inteligências que os estudantes têm. Então, a gente, acho que para a maioria de nós é inconsciente, a gente está sempre falando, a vida é dura, a vida é difícil, o mercado de trabalho, passar num concurso, a vida é competição, porque essa é uma coisa que o capitalismo ele quis nos convencer, essa espécie de darwinismo econômico, né, de aquele que se adapta, aquele que compete mais, é o que sobrevive, mas, se a gente observar o ser humano com mais atenção, os processos na sociedade, em sala de aula, a gente vai ver que antes de sermos competitivos, porque somos sim, faz parte da natureza humana, mas mais importante do que sermos competitivos, somos colaborativos. Nós não conseguimos encontrar sobre a Terra nenhum humano que vive sozinho e que viveria sozinho. Nós, há milhares de anos, a gente vive coletivamente. Hoje a gente tem uma sociedade altamente complexa que num celular tem peça do México, tem microprocessador de Taiwan, tem lítio do deserto da Bolívia, tem muito navio para lá e para cá, milhares de quilômetros. Então, num elemento, num peixe que você come na terça-noite que veio do Japão, no alface que você come, tem o trabalhador lá no interior de São Paulo, seja nas questões biológicas, geográficas, né, os rios, incríveis rios voadores da Amazônia, que se não fosse eles correndo nos céus em direção ao Sudeste, o Sudeste seria um deserto, como nessa latitude da Terra, a maior parte é deserto, e aqui não é, porque tem os rios voadores. Seja a descoberta incrível de que a Amazônia ela é fertilizada, não sei se é essa exatamente a palavra certa, mas ela seria fertilizada pelas areias do deserto do Saara, que cruzam o Atlântico. Ou seja, nós somos muito mais interdependentes, o ser humano antes de ser competitivo, nós vivemos numa lógica colaborativa. O planeta Terra é um ser que colabora e, portanto, se você tivesse uma ou duas vidas, dificilmente a gente estaria aqui, mas quando você tem milhões de vidas diferentes, bactérias que habitam o nosso interior e são fundamentais para a gente viver, existe uma lógica colaborativa que é mais preponderante do que a competição. Neste universo nesse todo colaborativo, a competição existe realmente. Né, dos animais que um mata o outro, come o outro, de repente você está gastando muita energia no seu trabalho nessa região, aí falta energia para a célula aqui, e você fica com dor de garganta. Ou seja, os sistemas biológicos, eles são colaborativos, mas dentro deles, óbvio que há a competição. E nas sociedades a mesma coisa, a gente é antes de tudo colaborativo, mas dentro dela há competição. Acontece que o capitalismo sobre-enfatizou, sobre-valorizou, e a gente acaba acreditando que a vida é realmente lutar para competir e para sobreviver. E a gente acaba trazendo isso para a sala de aula, muito. Alguns professores de forma mais consciente, outras menos. E a gente tem perdido, a gente ainda está com muita dificuldade em transformar a educação num ato de maior colaboração. Outra questão que
que é importante, que já trouxe anteriormente, mas ele repete na 79, ele diz: uma das características desta forma de ação, que é a divisão, quase nunca percebida por profissionais sérios, mas ingênuos, que se deixam envolver, é a ênfase da visão focalista dos problemas, e não na visão deles como dimensões de uma totalidade. Então, a gente cai nessa questão com frequência. Eu já trouxe vários exemplos aqui, e qualquer questão que a gente trouxesse para a sala de aula, ou num projeto, ou numa comunidade, que a gente tivesse focado só naquele micromundo, a gente perderia a relação com o todo, com esse modelo socioeconômico. Então, a gente vê sobre mudanças climáticas, agora acho que os jornalistas já mudaram a chavinha, mas durante muito tempo, quando viam chuvas que antes não aconteciam, né, a chuva chove, tudo que deveria chover em 2 meses, chove em uma tarde, e aí inundam as cidades. Quando dizia isso, nas reportagens, eles diziam: o problema é o clima, o problema é a chuva, e mostrava logo a provisão do tempo. Hoje a gente sabe que tem uma relação direta com o que o ser humano está fazendo no planeta Terra, e tem uma relação direta com esse modelo socioeconômico que prevê a exploração constante das pessoas, dos animais, da natureza, transforma pessoas em recursos humanos, transforma a natureza num grande supermercado gratuito de recursos naturais, e vai externalizando os custos do trabalho, os custos da natureza, vai externalizando do produto, ou seja, naquele quilo de carne não tem a quantidade de água que foi necessária para construir, para produzir aquele quilo de carne. Então, quando a gente foca muito na parte, quando a gente está só ensinando o cálculo para fazer o viaduto, a formação do engenheiro perde a dimensão de que para que o viaduto? Para qual mobilidade o viaduto? E essa mobilidade é para qual sociedade? É essa sociedade focada no automóvel, ou numa sociedade, e o automóvel, por exemplo, apenas uma parte, acho que 1/5 da população brasileira tem carro ou moto, ou seja, a mobilidade brasileira ela não cumpre o que a Constituição diz do ir e vir. Uma pessoa que não tem carro ou moto é uma pessoa que não consegue acessar um show de música do outro lado da cidade, ou levar o filho no parque no domingo, ou chegar a um hospital com menos de 1 hora, 1 hora e meia de ônibus. Ou seja, a gente não pode incorrer nesse erro de trabalhar só questões muito focais, muito parciais, porque a gente acaba incorrendo no sectarismo e perdendo essas relações com o todo. E isso também é uma forma de dividir as pessoas, porque elas não ganham consciência da relação entre parte e todo. E aqui ele continua dizendo, ele diz: a questão fundamental neste caso, em que está faltando aos humanos uma compreensão crítica da totalidade em que estão, captando-as em pedaços nos quais não reconhecem a interação constituinte da mesma totalidade. Não podem necessariamente conhecê-la, né? Reforçando isso que acabei de dizer, e interpretar no sentido de que eu só conheço a parte, eu não conheço bem o todo, e, portanto, não consigo pensar em caminhos de praxis, de transformação verdadeira do todo, porque eu estou ali focadinho na parte. Então, na educação ambiental, isso é muito comum, né? A maior parte da educação ambiental que a gente vê nas escolas está ligada à horta, à reciclagem e à alimentação saudável e vida saudável. Beleza, interessante, mas perceba que o grande problema do planeta, das sociedades, é o modelo socioeconômico que é devorador de pessoas e do próprio planeta Terra. Ou seja, a educação ambiental é mais transformadora, ela tem que focar mais no ganho de consciência desse macro problema, né? E a partir daí criar caminhos. Tudo bem, a horta pode vir depois, né? A alimentação saudável pode vir depois, mas de nada adianta eu fazer horta, comer alface de qualidade que eu mesmo produzi, se eu continuo tendo uma sociedade focada nos automóveis, focada
em produtos que duram cada vez menos para que eu tenha que me engajar e comprar cada vez mais computadores, carros, celulares, nessa sociedade do ter mais. Perceba? Então, a visão parcial ela é muito, muito perigosa. A gente tem que ficar atento em qualquer âmbito, mas principalmente no âmbito da educação. Na página 82 ele diz, através da manipulação, o segundo elemento da ação, da teoria da ação antidialógica, as elites dominadoras vão tentando conformar as massas populares e seus objetivos. E quanto mais imaturas politicamente estejam elas, rurais ou urbanas, tanto mais facilmente se deixam manipular pelas elites dominadoras que não podem querer que se esgote o seu poder. Essa frase parece de hoje, parece da última eleição, parece da próxima eleição. O Brasil e muitos outros países, sendo ainda um país pouco alfabetizado politicamente, né? Ou seja, para que serve o STF, para que serve o Legislativo, para que serve o Executivo, né? Por que o Legislativo tem verba de emenda, se o Executivo é que deveria executar, o Legislativo deveria fazer as leis, e essa baixa compreensão do que seriam políticas mais à esquerda, políticas mais à direita, faz com que a manipulação seja muito relativamente fácil, né? E ela acontece de todas as formas, através da propaganda política, através da publicidade, através da escola, das aulas, né, a manipulação das massas para mantê-las dominadas. Então, por exemplo, dizer para as massas que o problema da violência vai ser resolvido quando você comprar uma arma é, obviamente, manipulá-las, porque não vai, porque a violência vem da desigualdade, vem da falta de condições de vida boa, da falta de emprego. Então, se isso não mudar, a violência não vai mudar. E você ter uma arma, você pode até ter uma sensação de que você está um pouco mais protegido. Mas, em termos práticos, os assaltos vão continuar, as mortes vão continuar e você vai continuar em risco. Então, ele diz, um antídoto a esta manipulação está na organização criticamente consciente, cujo ponto de partida, por isso mesmo, não está em depositar nelas o conteúdo revolucionário, mas na problematização de sua posição no processo, na problematização da realidade nacional e da própria manipulação. Então, o primeiro grande passo e constante passo é problematizar, né? Buscar compreender. Esses exemplos que eu estou dando já são problematizadores. E aí, em cada uma das realidades, dos temas geradores, em cada um dos componentes curriculares, dos cursos que vocês, educadores, tiverem, ou cidadãos, em cada tema de projeto, é possível e necessário o caminho da problematização. Mas eu tenho insistido que alguns colegas, principalmente no âmbito do espectro da esquerda, mais progressista, às vezes mantém o mesmo modelo de aula, modelo em que ele é sujeito, que ele fala mais, que as aulas são mais expositivas, mas ele, tendo uma certa consciência crítica, suas aulas são muito problematizadoras. Aí há uma contradição gigante, né? Porque o modelo didático, pedagógico que ele está utilizando é um modelo de sujeito-objeto. Mas como a fala está mais nele, e ele tem bastante consciência, ele problematiza muito. Então, eu acho que precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado, pois a problematização ela precisa vir com uma mudança na forma de acontecer, né? A sala de aula, a escola, a universidade, o projeto, a iniciativa que você esteja envolvido, né? Na página 84, Paulo Freire diz, insistindo as elites dominadoras na manipulação, vão inoculando nos indivíduos o apetite burguês do êxito pessoal. Então, perceba, o estímulo da competição para dividir, a manipulação para manter a pessoa naquelas ilusões, mantê-la dominada, e aí vende-se essa ideia de que a educação é algo pessoal, o êxito é pessoal, felicidade é uma coisa pessoal e não coletiva. O capitalismo nunca poderia vender a ideia de felicidade coletiva.
Ele vende a ideia de felicidade individual, a partir das marcas, dos produtos, dos automóveis, das viagens que dão status, das fotos nas mídias sociais, porque aí ele joga essas pílulas, né? Lá, voltando ao boi de piranha, a maioria dos bois estão sendo constantemente mordidos, atacados pelas piranhas, mas ele manda essas pílulas para que a gente busque comprá-la e busque se esforçar, adaptar, engajar neste mesmo modelo para que ele busque esse êxito pessoal. Mas já está implícito aí uma forma de diminuí-lo, porque como a maioria não consegue, então ele está dizendo, você não consegue porque você é preguiçoso, porque você não se esforça o suficiente, ou porque, né, por motivos diversos. Mas se esforçar, vai conseguir. E aí, por fim aqui, daqueles 4 elementos da ação antidialógica, ele fala sobre a invasão cultural. Na página 85 ele traz: desrespeitando as potencialidades do ser a que condiciona, a invasão cultural é a penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a estes uma visão de mundo, sua visão de mundo, enquanto lhes freiam a criatividade ao inibirem sua expansão. O progresso, ele chega no interior de Minas, no interior do Mato Grosso, no interior da Croácia, com mais ou menos as mesmas narrativas, né? O seu sotaque é feio, bobo e chato, a sua forma de vida é errada, você é preguiçoso, sua música é feia, é baranga, mas bonito é viaduto, shopping, prédios com vidro, isso é progresso. E nessa invasão cultural, as pessoas vão tendo sua autoestima dilacerada, as comunidades vão sendo divididas. Então, isso a gente vê esse movimento no mundo inteiro. No mundo inteiro. E esse processo cultural, seja através das músicas, dos programas de televisão, do cinema, de várias e várias formas, as pessoas vão sendo também manipuladas, porque vão tendo a sua cultura invadida e vão sendo cada vez mais manipulados, ao ponto de achar que a cultura bonita é o moço, o grande artista e a atriz lindíssimos lá no filme de comédia romântica em Nova York. Bonitos são os parisienses andando de sobretudo no metrô, e o bonito é a música que vem de fora, o ritmo que vem de outras regiões, daquele que invade. Isso é um dos elementos que a gente tem que ficar mais atento, né? O Brasil tem uma cultura lindíssima, riquíssima, e que nem sempre chega até as pessoas, né? Então, na indústria da música faz isso maravilhosamente bem, vai importando modelos e fórmulas e simplificações das letras, e a música produzida pelo povo brasileiro, aquela que está ali nas comunidades, que é criativa e que essa chega muito menos às pessoas, porque toda a indústria da música, a indústria da televisão, agora as mídias sociais, elas são canais de produção e divulgação e de vendas de tudo que é produzido. Então, ou seja, é todo um sistema, um conjunto de sistemas num grande sistema pensado para dominar. E aqui fica cada vez mais simples a gente compreender como é que Paulo Freire nos ajuda a interpretar o mundo, que ele não é uma didática, que ele não é somente para a sala de aula, para a instituição de ensino, mas ele nos ajuda a compreender a sociedade como um todo. E ele segue dizendo: por isso é que na invasão cultural, como de resto em todas as modalidades da ação antidialógica, os invasores são os autores e atores do processo. Os invasores são os autores e atores do processo, seus sujeitos. Os invadidos, seus objetos. Os invasores modelam. Os invadidos são modelados. Os invadores optam. Os invadidos seguem sua opção. Pelo menos é esta a expectativa daqueles. Os invasores atuam, os invadidos têm a ilusão de que atuam na atuação dos invasores. Ou seja,
na questão cultural, na questão de dominação, na questão de invasão. O mesmo acontece nessa relação sujeito-objeto, no colonialismo e nessa divulgação excessiva da busca pela felicidade a partir de ter coisas. Segue o modelo se repetindo de sujeitos que pensam, que sabem, que pensam e que ensinam, e sujeitos que não sabem, que são preguiçosos, que não têm valor, que a cultura não é suficientemente boa e, portanto, precisam se adaptar e precisam aprender. E aí ele traz aqui um alerta que é importante, que esse mundo micro está muito relacionado ao mundo macro. Ele diz: as relações pai-filhos nos lares refletem, de modo geral, as condições objetivo-culturais da totalidade de que participam. E se essas condições autoritárias, rígidas, dominadoras penetram nos lares, que incrementam o clima da opressão. Nesse ponto, eu me lembro acho que do segundo livro mais impactante que eu li na vida, porque o primeiro é o Pedagogia do Oprimido, mas o segundo é Liberdade Sem Medo, do Neil, da escola Summerhill. Já falei aqui no curso rapidamente, pretendo fazer aulas sobre esse livro no futuro, que é um livro que é um soco na nuca, de uma escola que já existe há mais de 100 anos, que os alunos são totalmente livres, ou seja, os alunos só vão à aula se realmente quiserem. É uma escola que tem marcenaria, que tem música, que tem oficina mecânica, que tem aula de filosofia, que tem um monte de coisa, e as aulas são normalmente lotadas, porque os alunos constroem as regras juntos com os professores e o diretor. É incrível, tem que ler, a escola existe, vale a pena ler. Mas o Neil, que é o escritor e o diretor, e ele é psicanalista, ele diz: quando o estudante chega aqui ainda novo, ele vê esse processo participativo, que ele é sujeito da construção da escola, ele se engaja, ele entende, e por isso ele frequenta. Ele não se bloqueia no aprendizado, ele não quer resistir ao aprendizado ou à aula, ele não precisa estar obrigado na aula, porque ele compreendeu, ele é sujeito. Agora, quando a gente recebe um estudante, seja com 7 anos, com 10 anos, de uma escola autoritária, de uma família autoritária, ele pode gastar anos até se desbloquear daquele autoritarismo, até ele compreender que a escola é um lugar para ele ser mais feliz, para ele ser melhor, para ele estar ali de forma autônoma, para ele escolher o aprendizado, para ele admirar profundamente o professor, porque o professor é aquele cara que se dedicou, que se preparou e que vai ser importante no processo dele aprender, seja mecânica, seja música, seja cidadania, seja geografia. Então, percebam, nessa sociedade como temos hoje, é bastante difícil uma escola, uma universidade freiriana, porque a sociedade como um todo é essa sociedade ainda autoritária, patriarcal, machista, com todas as suas violências. Mas se a escola, a universidade é um espelho da sociedade, é uma mini-sociedade, é ali que professores e estudantes precisam construir essas relações dialógicas, essa relação de sujeito-sujeito. É ali que precisa ser construída a autonomia, cidadania, né? O mesmo Erich Fromm, que o Paulo Freire cita aqui, foi o que fez o prefácio esse livro do Neil, A Liberdade Sem Medo. E ele diz: talvez essa escola seja o experimento mais importante que a humanidade fez e faz em direção a uma educação cidadã, de autonomia. Acho que vale muito a pena a leitura para educadores e para outras pessoas. É muito impactante. E aí, ele, na página 87, Paulo Freire diz: qualquer que seja a especialidade que tenham e que os ponha em relação com o povo, sua convicção quase inabalável é de que lhes cabe transferir, ou levar, ou entregar ao povo os seus conhecimentos, as suas técnicas. E aí a gente cai nisso que a gente já descreveu, que a maioria dos professores não tem nem consciência. Ele vai com toda a amorosidade do mundo entender que a sua função é de transferir, é de ensinar, é de entregar, é de transmitir. O melhor professor é aquele que mais transmite, o que melhor dá aula, o que melhor explica o conteúdo. Então isso é muito claro para
para o cotidiano da sala de aula, mas isso vale para as diversas relações na sociedade também. De novo, na inferiorização, ele diz: quando, porém, os invadidos, em certo momento de sua experiência existencial, começam, desta ou daquela forma, a recusar a invasão, a que, em outro momento, se poderiam haver adaptado para justificar o seu fracasso, falam na inferioridade dos invadidos, porque preguiçosos, porque doentes, porque mal agradecidos e, às vezes, também porque mestiços. Então, esse discurso é constantemente feito na sociedade, né, daqueles que não se adaptam, daqueles que resistem, daqueles que querem fazer greve, daqueles que querem construir outra sociedade, que estão construindo outras formas de agricultura, outras formas de mobilidade urbana. Esses são, eles são os rebeldes, esses são os perigosos para a paz e para a ordem social, são os mal agradecidos, são mestiços, são inferiores. Então isso é claro tanto no âmbito da sociedade quanto no seio da sala de aula. E aqui a gente chega a uma questão que para mim é muito importante, dado que eu trabalho no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós temos a missão e a vocação como as universidades politécnicas de alguns países, né? Ou seja, nossa missão, nossa vocação não é como das universidades, é uma missão mais politécnica, mas não tecnicista. Não tecnicista. Né? A formação tecnicista é ensinar um conjunto de técnicas para dirigir aquele trator, para fazer aquele tipo de comida. Né? O sistema S engloba, lida muito bem, faz muito bem essa educação tecnicista. Mesmo nós sendo técnicos, o ensino técnico ou politécnico, nós temos uma educação humana, profunda, cidadã, porque ela precisa trazer toda essa construção de cidadania, de autonomia. E é isso que acontece nos institutos federais. No lugar onde eu trabalho, no campus onde eu trabalho, são 40 salas de aulas e 70 laboratórios. O campus tem 114 anos, ou seja, a gente tem uma tradição do aprender fazendo há mais de 100 anos. Porque antes fazia sapato, há 100 anos atrás fazia mesa, carpintaria, marcenaria, etc. Depois passou para outros tipos de cursos técnicos, até chegar nos que a gente tem atualmente, os diversos cursos técnicos, seja integrados ao ensino médio ou não. E nós temos nossos cursos superiores também. Mas, sem dúvida, não somos tecnicistas. Precisamos ser técnicos sem sermos tecnicistas, trabalhar com a ciência sem sermos apenas cientificistas, né? Ou seja, considerar as outras formas de saberes, como na frase famosa do Paulo Freire, né? Não há saber mais nem saber menos, há saberes, acho que diferentes, ou seja, valorizar o saber da comunidade, o saber empírico daquele que planta, os saberes da filosofia, os saberes das artes, né? E considerar diálogo com os saberes também da ciência. E aí a gente chega aqui para caminhar para a reta final do nosso curso, da nossa aula, esses 4 elementos da ação dialógica, que é a colaboração, já falei bastante, a união, a organização e a síntese cultural. Sobre a colaboração, ele diz: a colaboração como característica da ação dialógica, que não pode dar-se a não ser entre sujeitos, ainda que tenham níveis distintos de função, portanto, de responsabilidade, somente pode realizar-se na comunicação, essa dialógica, né? O diálogo, que é sempre comunicação, funda a colaboração. Na teoria da ação dialógica, não há lugar para a conquista das massas aos ideais revolucionários, mas para a sua adesão. Na educação, esse é um dos grandes desafios, como fazer o cotidiano da educação ser colaborativo. Como, por exemplo, na minha realidade, no ensino médio, como os alunos chegam, provavelmente eles passaram 9 anos até o ensino fundamental, quietos, calados, notas individuais. Quando você vai buscar fazer o primeiro projeto com eles, que seja um projeto que você vai gastar 1, 2 meses, é super difícil. Eles não acreditam naquilo, se divide em grupo, ou é comum eles brigarem, ou é comum um motorzinho do grupo fazer e os outros
ficarem a reboque, ou seja, uns alunos exploram os outros. É comum conflitos muito grandes, mas a falha não é deles. A falha é do sistema de ensino que não trabalhou a colaboração como elemento central para a formação humana. De novo, no mundo tem competição, tem o vestibular, tem o mercado de trabalho, existe a competição, mas nós, antes da competição, nós somos colaborativos. Né? A vida em família, a vida no bairro, uma organização é colaborativa. As empresas dizem que precisamos de pessoas que saibam trabalhar em grupo, mais ou menos, né? Um discurso meio da boca para fora. E na educação a gente ainda faz muito pouco. Então, um caminho bem prático, bem possível, transforma uma parte dos seus objetivos de aprendizado em objetivos individuais, uma parte em objetivos coletivos. Um objetivo coletivo pode desenvolver uma pesquisa com aqueles alunos de história oral no bairro, cada um vai entrevistar um idoso do bairro, vai gravar e vai trazer para a sala de aula e todo mundo vai compreender aquilo ali vai ser feito um pequeno documentário, ou um pequeno livro, ou simplesmente vai ser debatido aqui na sala de aula. Você pode passar 2 meses fazendo uma pesquisa dessa, ou um projeto, ou um evento, ou os alunos, a partir do que eles aprendem num curso de graduação, podem ir dar aula na comunidade, fazer cursos que eles já são capazes de se tornarem professores, né? Então, existem muitas formas de tornar um ensino, dar mais ênfase à colaboração no ensino. Na página 98, ele diz: se na teoria antidialógica da ação se impõe aos dominadores necessariamente a divisão dos oprimidos, com que mais facilmente se mantém a opressão, na teoria dialógica, pelo contrário, a liderança se obriga ao esforço incansável da união dos oprimidos entre si e deles com ela, para a libertação. Nesse ponto, eu tenho ficado muito preocupado com esse espectro político mais à esquerda, dos progressistas. Se a gente der um passo atrás, a gente vai ver que o macro-objetivo é construir um modelo socioeconômico mais justo, sociedades mais justas socialmente, ambientalmente equilibradas. Esse é o macro-objetivo de todos nós. Só que como o mundo foi nos forçando, a gente foi aprofundando demais nas nossas áreas, a gente está muito isolado e muito sectário, né? Ao ponto de algumas pessoas chamar não mais de um campo progressista, um campo de esquerda, mas constelações de progressismos, né? Muitas pautas, e as pautas às vezes muito isoladas e gente muito agressivos uns com os outros. Então, uma educação antirracista fundamental dentro da escola, mas às vezes dentro da educação, mas às vezes esse movimento é distante da educação antimachismo, uma educação feminista, que está distante de uma educação em prol de sociedades sustentáveis e distante da educação inclusiva do surdo, do autista, do cego, que são outros universos. Então, o que a gente faz? A gente vai se aprofundando nas nossas áreas e se a gente não toma cuidado de sermos dialógicos, a gente acaba brigando uns com os outros, a gente fica corrigindo uns com os outros, porque o outro está falando o termo errado. Não é assim que se refere a uma questão específica de gênero. Beleza, nós precisamos ensinar uns aos outros. Mas perceba, se eu dedico, a minha área de pesquisa é a área ambiental, mas uma área ambiental conectada às questões sociais, uma educação ambiental politizada, né, que tive a honra de fazer parte, ser orientado pela Michele Sato, grande educadora, intelectual. Tive a honra de fazer parte do GPEA, um grupo de pesquisa em educação ambiental muito famoso e tudo, né? Tive a honra de conviver com os colegas, de aprender com eles, de fazer pesquisa junto com eles. Então, se eu vou me aprofundando, e aí, de repente, eu estou num debate com os colegas, né, lá no IEF, e aí alguém fala em desenvolvimento sustentável, é claro que eu posso pará-lo, interrompê-lo e explicar para ele que desenvolvimento sustentável é uma palavra já toda tomada pelo capitalismo, porque a ideia de desenvolvimento continua sendo a ideia de crescer economicamente, e o sustentável, às vezes, é só uma esverdeada. Então, é importante que eu possa trazer isso, mas se eu faço isso com agressividade,
se eu estou tolindo o colega, dizendo que absurdo que você ainda fala desenvolvimento sustentável, nossa, mas essa expressão já foi superada na década de 90. Se eu tenho esse tipo de atitude, como muitos colegas têm em outras pautas, como temas antirracismo, feminismo, etc., né, uns com os outros, a gente se isola, a gente enfraquece, a gente se separa. E a gente fica distante um do outro. E um dos grandes problemas que a gente enfrenta, e os países enfrentam atualmente, é que o discurso, principalmente o da extrema-direita, ele está muito coeso do ponto de vista deles, mas no mundo inteiro. Eles estão com linguagem simples que alcança as pessoas do mundo inteiro. E o campo progressista, claro, muito mais complexo, muito mais aprofundado, mas o campo progressista está todo fragmentado e com a dificuldade de dar esse passo atrás e ver qual que é o horizonte, o que desejamos superar, que tipo de sociedade, né, queremos construir. Então, acho que quis trazer essa reflexão aqui porque é uma questão que tem me incomodado bastante, mas enfim, na ação dialógica a gente precisa buscar pontos de encontro, precisa buscar união e aí diálogo, porque o diálogo é aquele que você está entrando para sair melhor, não para convencer o outro. Você está entrando em admiração ao outro também, para aprender com o outro, entende? Mesmo que você vai apenas se transformar um pouquinho naquele diálogo, o outro vai se transformar um pouquinho, eventualmente os dois não vão mudar suas opiniões principais, mas entrar com respeito, com diálogo, com humildade. Por mais que eu saiba muito de uma área, eu saiba tudo de uma educação, ou muito de uma educação ambiental politizada, não daria para eu saber o tanto que eu sei dessa área, quanto saber do antirracismo, do feminismo, da educação inclusiva, e por aí vai. Né? Então eu preciso aprender constantemente e eu não posso cancelar o colega na primeira oportunidade. Eu preciso com jeito dizer a ele que o termo desenvolvimento sustentável é um termo cooptado, mas não interrompê-lo e dizer que é absurdo que você ainda fala isso. Né? Então, eu acho que a gente precisa de tomar esse cuidado bastante especial. Estamos aqui caminhando para o fim, né? E aí ele fala na página 101, sobre a organização das massas, ele diz: desta forma, ao buscar a unidade, a liderança já busca igualmente a organização das massas populares, o que implica no testemunho que deve dar a elas de que o esforço de libertação é uma tarefa comum a ambas. Então, aqui eu acho que ele começa a chegar no final do livro, ele fala dessa relação entre liderança e povo. Aqui a gente pode trazer o educador, os estudantes. Eu faço uma conexão bastante com uma interpretação muito rígida do lugar de fala. Assim. O lugar de fala é muito importante, né? É a pessoa que vive aquilo na pele, ela tem mais condição de entender aqueles argumentos, porque ela viveu aquelas violências. Mas, contudo, se eu não der espaço para que o opressor, ou que o outro, que está em outras pautas, para que ele seja solidário, é um risco que eu estou correndo de me sectarizar ainda mais, de me dividir ainda mais. E aqui aí ele vai ao final da obra enfatizar essa relação entre liderança e povo e pessoas, né, educador, educandos, que é muito importante, né, que esse ganhar de consciência ele precisa ser coletivo, a relação precisa ser sujeito, mas ele não necessariamente nega liderança, não nega autoridade. Isso ele vai debater bastante em Pedagogia da Autonomia. Aqui ele já traz um pouquinho também. Não é a negação disso, mas é a parceria, né, a colaboração, a união. Aqui na 102 ele diz: a teoria dialógica da ação nega o autoritarismo como nega a licenciosidade. Perceba, autoritarismo é diferente de autoridade. E licenciosidade é diferente de liberdade. Licenciosidade é o excesso do indivíduo, é o excesso da parte, cada um faz o que quer. Uma orquestra, cada músico fazendo o que quer, uma orquestra nunca funcionaria. Para a obra ser feita ali, o concerto ser feito, precisa de regras, precisa de momento, precisa de afinação, precisa de
de colaboração entre os instrumentos. Então, ele traz isso muito bem em Pedagogia da Autonomia. Acho que no futuro vou trazer esse livro, curso sobre esse livro, porque ele fala da autonomia como sendo o equilíbrio entre a parte e o todo precisando ter regra, portanto, precisando ter algum tipo de autoridade que idealmente pode ser e deve ser amorosa e dialógica, mas nunca autoritarismo e também nem licenciosidade. Isso ele dedica a Pedagogia da Autonomia a essa questão central. E aí, na página 103, ele diz: a ação cultural ou está a serviço da dominação consciente ou inconscientemente por parte de seus agentes, ou está a serviço da libertação dos humanos. E por isso também que faz parte da extrema-direita o ataque à cultura, né? A importância a cultura é muito importante na autoestima de um povo, na memória, na identidade, na união. Em torno de uma música a gente se une, em torno de um filme, de uma manifestação cultural, a união, a maior coesão comunitária, maior identidade, e por isso a cultura é tão importante, que ela flua, que ela seja respeitada, né? que as pessoas tenham o máximo de condições de acesso possível à cultura. Na página 104, Paulo Freire diz: e não o fazem como tais porque, ainda que cheguem de outro mundo, chegam para conhecê-lo com o povo e não para ensinar, ou transmitir, ou entregar nada ao povo. De novo, ele está falando dessa relação ou educador-estudante, ou liderança-comunidade, da necessidade desse trabalho em colaboração, da relação sujeito-sujeito, do pensar junto, do planejar junto, do construir os caminhos juntos. E, por fim, ele diz: o povo, por sua vez, enquanto esmagado e oprimido, introjetando o opressor, não pode sozinho constituir a teoria de sua ação libertadora. Somente no encontro dele com a liderança, que ele chama de revolucionária, no sentido de criar essa sociedade mais justa socialmente, né? Na comunhão de ambos, na praxis de ambos é que está que esta teoria se faz e se refaz, enfatizando a necessidade desse trabalho conjunto, a importância da liderança, da autoridade, da liberdade e desse trabalho colaborativo, né, de união, de fortalecimento cultural. E, enfim, a gente chega no nosso último slide dessas 6 aulas, desse livro que é, de novo, dos livros mais indicados pelas universidades do mundo, né, das universidades de língua inglesa, está entre os 100 livros mais indicados. Paulo Freire, intelectual, segundo intelectual mais citado nos Estados Unidos. Bom, isso já está lá na primeira aula, já faz um tempinho, mas mais de 30 títulos de doutor honoris causa, influencia sistemas de ensino ao redor do mundo, outros movimentos, outros que não só na educação, tem uma influência enorme. E termino com esse desafio que eu insisti tanto, trouxe várias vezes, possível que vocês estejam até cansados já, mas a necessidade de reinventar Paulo Freire na prática, porque ele não dá para ser aplicado, não é uma didática, não é uma técnica, não é uma forma de ensinar, mas é uma grande concepção de mundo, uma leitura de mundo, uma análise, um raio-x desse mundo que aí está, e a possibilidade da gente superar em direção a um mundo mais justo, ambientalmente, socialmente, equilibrado ambientalmente, mais democrático, mais pacífico, com mais cultura, com mais alegria, e um mundo em que os seres estão permanentemente em libertação. E aí ele faz aquela divisão em 2 etapas, né, dessa possível pedagogia. E ele chama, num primeiro momento, pedagogia do oprimido, em que ele vai ganhando consciência e vai se libertando das contradições, mas no segundo momento, no fundo, e aí é assim que eu sintetizo a obra dele, é a pedagogia do ser mais, do ser humano que está em constante libertação, constante diálogo, em constante colaboração, em prol da felicidade, em prol da justiça, em prol de uma vida digna para todos os seres humanos. E agora nós temos o grande desafio de uma relação mais dialógica com o planeta Terra, com os animais, né?
sair de uma relação antropocêntrica para uma relação mais biocêntrica, ou seja, ao invés do ser humano achar que é dono disso aqui, fazer o que bem entende, passar para uma relação onde a gente está na relação com a teia da vida, né? O mais importante é que a teia da vida esteja equilibrada e aí o ser humano vai estar feliz e saudável, né? Nós temos esse grande desafio de construir essa sociedade mais justa e ao mesmo tempo de recuperar o planeta Terra, né? Que tá nos assustando a todos, mas não é uma situação limite. Não é uma situação limite. E é por isso que, através da praxis, a gente cada vez mais, da praxis, né, de reinventar Paulo Freire, a gente vai ficando mais esperançoso, mais otimista. E a esperança não no sentido de esperar, mas, né, de esperançar, uma esperança que é movimento. Isso nos faz muito bem, mesmo porque vai transformando nossa relação com os estudantes e faz toda a diferença. Bom, assim a gente chega ao final das 6 aulas. Espero ter contribuído. Espero que vocês, ao mesmo tempo das aulas, tenham lido, porque a leitura é muito impactante. Fiquem atentos aqui na descrição dos vídeos e no Instagram para os grupos em que a gente vai juntos interpretar e criar possibilidades de reinventar Paulo Freire na prática. E assim eu fico por aqui. Aguardo para os próximos cursos. Podem ficar à vontade para dar sugestões de outras obras, outros livros de Paulo Freire, para que eu possa desenvolver esses cursos. E aqueles que desejarem, aguardo para esses grupos que de tempos em tempos vão ser montados para a gente debater Paulo Freire. É isso aí. Um abraço a todos e sigamos Paulo Freireando a sala de aula, os sistemas de ensino e a sociedade.